Olá pessoal, tudo bem? Na aula de matemática 1 de hoje, eu vou dar início ao estudo do sinal da função. Esse assunto ele vai ser dividido em duas partes, em dois vídeos. Um vídeo que vem nessa aula de hoje e o outro vídeo na próxima aula de matemática 1. Eu vou dividir em duas partes porque a gente vai fazer o estudo da função, do sinal da função do primeiro grau, especificamente da função que a gente chama de função afim, certo? E depois a gente vai fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Os estudos dos sinais da função, eles irão auxiliar posteriormente na resolução de inequações, sejam elas inequações do primeiro grau ou do segundo grau, tratando de inequação produto ou inequação quociente. Então, esse assunto aqui, se você não conseguir dominá-lo bem, você vai ter dificuldade de resolver algumas inequações produtos e inequações quociente. Então, é bom você aprender bem essa parte do estudo do sinal da função, que não é nada complicado, é bem simples. Você não vão fazer nada, tantas coisas novas do que você já vem fazendo, que é calcular a raiz da função, certo? Pois vamos dar início nessa primeira parte, o estudo do sinal da função afim. Só relembrando que a gente definiu como sendo função afim toda função do tipo y é igual a ax mais b. Eu botei y, mas poderia ser f de x igual a ax mais b. Isso é o modelo, né, a forma da função afim, com esse a e b pertencente aos reais. Bom, e o que é que a gente precisa fazer para realizar o estudo do sinal de uma função? A gente precisa seguir dois passos específicos, tá? O primeiro passo é justamente calcular a raiz da função. O segundo passo é a gente calcular, a gente colocar essa raiz na reta real, certo? Na reta que representa o eixo x, lá do plano cartesiano, ou seja, colocar a raiz na reta real. E aí, depois que a gente colocar a raiz na reta real, faz uma reta, procura mais ou menos o meio dessa reta, coloca a raiz. Desse lado aqui a gente bota o mesmo sinal do A e desse lado o sinal contrário do A. Como assim, professor? O mesmo sinal do A e o sinal contrário do A? É o A da função afim aqui, ó. Ax mais b, ou f de x igual a ax mais b. O sinal desse A aqui, desse número que acompanha o x, vai ser importante para você colocar aqui, certo? E aí, a partir daí, você vai conseguir fazer o estudo do sinal da função. E o que é isso? É você saber em qual intervalo os valores de y são positivos, certo? E em quais intervalos o valor de y é negativo e em qual intervalo o valor do y é igual a zero, ou seja, qual é a raiz da função. Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês compreenderem melhor sobre o que eu estou falando. Vamos fazer o estudo do sinal, vou botar aqui, ó, faça o estudo do sinal da função. Botar mais de um exemplo, então vou colocar aqui das funções dadas a seguir. O primeiro passo, como é achar a raiz, e a gente está tratando de função do primeiro grau, então o que vai exigir de você é que você saiba resolver uma equação do primeiro grau, certo? Vamos para o item A aqui. F de x igual a 3x menos 6. Botar mais 6. Pronto. Essa é a primeira função. O primeiro passo que eu coloquei lá é calcular a raiz da função. Ou seja, para a gente calcular a raiz da função, a gente primeiro iguala a função a zero. 3x mais 6 é igual a zero. Se a gente passar o 6 para esse outro lado aqui,
ele está positivo, vai ficar negativo. Então, 3x é igual a menos 6. Ok? Então, veja só. Passando 3 para lá, dividindo, vamos ter que x é igual a menos 6 dividido para 3. Daí, a gente conclui que o nosso x é igual a menos 2. E aí, o nosso próximo passo é fazer a reta. E na reta, a gente vai colocar a raiz que a gente encontrou. Então, vou fazer a reta. Mais ou menos aqui no centro, eu vou colocar o menos 2, que foi a nossa raiz. Desse lado aqui, a gente bota o mesmo sinal do A. E do outro lado, o sinal contrário de A. Nesse caso, o A vale 3. Se o A vale 3, significa dizer que o meu A é positivo. Então, para cá vai ficar o sinal de positivo, mais, por aí vai. Para aí desse outro lado fica um sinal de negativo, sinais de negativo. E aí, depois que você faz isso, depois que você bota a raiz na reta real e coloca os sinais de positivo e negativo, qual é a interpretação que você faz disso? A interpretação que a gente faz disso é que se eu escolher valores maiores que menos 2, eu vou conseguir, para f de x ou y, valores positivos. E se no lugar do x eu colocar números menores que menos 2, o valor do y, do f de x, será negativo. Vejamos. Para y positivo, y maior que zero. Ora, o sinal de positivo aqui, que não tem a ver com o sinal do número, mas é a região que vai fazer com que os valores de y sejam positivos, estão aqui, ó, depois do menos 2. Então, para o y ser maior que zero, para o y ser positivo, então, x pertence aos reais, tá ok, esse x tem que ser maior que menos 2. E se quisermos que esse y seja o zero, aí o x precisa ser a própria raiz, que a gente achou que foi menos 2. E para esse y negativo, para y menor que zero, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Se eu escolho valores menores que menos 2 para x, eu faço com que o valor do f de x ou o valor do y, tanto faz, seja negativo. Isso é fazer o estudo do sinal de uma função. É você saber que valores faz o y ser positivo, que valores de x faz o y ser negativo e qual o valor. Eu falo qual o valor porque, em se tratando de funções do primeiro grau, só vai existir uma raiz. Então, qual o valor que faz o y ser igual a zero? Vamos ver mais uma função. Y igual a menos 3x menos 12. Está aqui mais 12. Pronto, vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Seguindo passo a passo, né? Seguindo os comandos que temos que seguir, a primeira coisa que temos que fazer é calcular a raiz. Ou seja, vamos pegar menos 3x mais 12 e vamos igualar a zero. Pegando menos 3x mais 12 e igualando a zero, teremos menos 3x é igual a, passando 12 para o outro lado, ele está positivo, vai ficar negativo. Multiplica por menos 1. 3x é igual a 12. Então, daqui a gente vai concluir que x é igual a 12 dividido por 3. Logo, nosso x, a raiz da função, é igual a 4. No segundo passo, nós vamos fazer uma reta. E no meio dessa reta, colocaremos a raiz encontrada. Desse lado, o mesmo sinal do A. E do outro lado, o sinal contrário de A. Teremos, então, o seguinte. Como A é o menos 3 e ele é negativo, então, mesmo sinal de A desse lado, tudo menos. Logo, como aqui será o contrário, daqui será tudo mais. E aí a gente já pode fazer o estudo do sinal. Ou seja, para
o y positivo para o y maior que zero, veja que o sinal de positivo ficou antes do 4. Então, para y menor que zero, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor que o 4. E para y igual a zero, veja que o sinal de negativo está aqui, ó, depois do 4. Esse sinal de negativo não é o sinal do número, é o sinal do resultado. É o sinal que o y vai ter. Ou seja, para o y ficar negativo, eu tenho que escolher números maiores que 4. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior que... Aliás, desculpa. Olha eu cometendo um erro. Para igual a zero tem que ser a própria raiz. Desculpa, igual a 4. E aqui, para y menor que zero, agora sim, eu verifico onde o sinal de negativo apareceu, que foi depois do 4. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 4. Ou você pode pensar assim, ó, quando A é positivo, o sinal que aparece aqui no início para o y será o mesmo sinal que vai aparecer aqui na solução. Agora, se o A for negativo, os sinais serão contrários. Para o y ser maior, o x tem que ser menor. E para o y ser menor, o x precisa ser maior. Certo? Então, fizemos o estudo do sinal da função do item B. Para encerrar, vamos fazer o estudo do sinal de mais uma função. Ok? Tem que ser. Seja f de x igual a menos 7x mais 19. Então, o primeiro passo aqui é a gente igualar a zero para encontrar a raiz dessa função. Então, teremos o seguinte. Menos 7x mais 19 é igual a zero. Multiplica por menos... Aliás, deixa para multiplicar por menos 1 depois. Vamos passar o 19 para o outro lado. Ele está positivo, vai ficar negativo. Então, teremos menos 7x é igual a menos 19. Agora sim, a gente vai multiplicar por menos 1. E teremos que 7x é igual a 19... x é igual a 19 dividido por 7, certo? A gente vai para o segundo passo agora, que é fazer uma reta e colocar a raiz encontrada, que foi 19 sobre 7. Para cá a gente vai colocar o mesmo sinal do A e para cá o sinal contrário de A. Então teremos o seguinte. Mesmo sinal de A. O A é menos 7. Como o A é negativo, então para cá será o sinal de negativo e para cá será o sinal de positivo. E aí a gente já pode fazer o estudo do sinal. Ou seja, para o y positivo, o y maior do que zero, x pertence aos reais, tal que x... O sinal de positivo está aparecendo antes do 19 sobre 7. Então, x é menor que 19 sobre 7. Para o y igual a zero, né? Então, tem que ter a raiz da função, que a gente já encontrou. É x igual a 19 sobre 7. E, por fim, para y negativo, menor que zero, teremos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 19 sobre 7. Por que maior? Porque o sinal de positivo aqui porque o sinal de negativo, desculpa, falei uma besteira. Para y menor que zero, ou seja, para y negativo, o sinal de negativo apareceu depois do 19 sobre 7.
Por isso que o x tem que ser maior que 19 sobre 7. Achei que o a era positivo, mas o a é negativo, tá tudo ok aqui. Troca-se o sinal mesmo. Então vejamos. Fazer o estudo do sinal de uma função nada mais é do que você saber quais são os valores de x que faz o y ser positivo, quais são os valores de x que faz o y ser negativo e qual é o valor de x que faz o y ser igual a zero, certo? Então essa é a primeira parte, tá bom? Na primeira parte a gente viu o estudo do sinal para a função afim, para a função do primeiro grau. Na segunda parte do vídeo, que virá na próxima aula, na segunda parte do estudo do sinal, a gente vai ver o estudo do sinal da função quadrática. Posteriormente, a gente vai ver as inequações, e aí na inequação produto e na inequação quociente, a gente vai precisar saber muito bem o estudo do sinal de uma função para que a gente possa resolver as inequações que estão por vir, tá certo? A nossa aula de hoje, então, vai ficar por aqui. Desculpa o barulho, pessoal, o dia de jogo, né? O dia aí de final. Mas então é isso. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.